Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, preparados para a volatilidade proveniente da decisão de juros que vai acontecer hoje às 15 horas? Não sejam pegos de surpresa pelo mercado. Pessoal, Bitcoin de ontem para hoje fez um processo de correção que eu mencionei que era um contexto de maior probabilidade enquanto o Bitcoin não conseguisse superar esse nível dos 67.400 dólares. Eu marquei essa resistência e mencionei o seguinte, olha galera, enquanto o Bitcoin não romper essa região aqui, podemos estar vendo apenas um respiro para mais quedas, para um teste nessas linhas brancas, que são pontos de retração, reteste do preço nas médias, o que traria ainda um contexto de correção de continuação. Então, essa correção acabou acontecendo, mas uma leve correção, o preço fechou o dia em baixa, com uma queda de 0,89, chegou a cair 1% ali, depois de uma leve recuperada, né? Então, quer dizer, nós ainda temos esse cenário onde ainda pode haver esse processo de correção. E aí eu vou, durante a atualização de hoje, mapear o que a gente pode esperar, tanto com viés positivo ou negativo, proveniente da decisão de juros que vai acontecer hoje, ok? Então, antes de a gente continuar, não esquece de fortalecer esse canal, compartilhando aqui esse vídeo e deixando aquele like também. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Então, olha só, Bitcoin. Atualmente aqui trabalhando entre a média de 9 e a média de 21 períodos. Temos pouca mudança para o BTC em relação ao viés de ontem. Essa região que eu deixei destacado para vocês na análise de ontem, o nível dos 67.400, ainda continua sendo um dos pontos mais importantes. É o ponto que o preço precisa superar, tá? E o que eu espero hoje? Primeiro, volatilidade. A gente sabe que em dia de decisão de juros, a gente pode ver volatilidade. A decisão de juros em si, eu não vejo ela trazendo tanto impacto, não é esperado nada diferente apenas da manutenção da taxa de juros. Então, com isso se concretizando, não vou ver o preço movendo tanto, tá? Agora, se houver um corte, o que é de baixíssima probabilidade, daí isso é um catalisador positivo. A gente poderia ver uma disparada do Bitcoin rápida, rompendo 67.400 rumo a 70 mil dólares, posteriormente 72. Isso poderia acontecer assim, em questão de horas, se tivesse um corte na taxa de juros nessa decisão. Mas, como eu disse, é de baixíssima probabilidade que isso aconteça. Agora, aumento de juros, que também é de baixíssima probabilidade. Isso seria um catalisador extremamente negativo. Isso surpreendeu o mercado muito negativamente. E aí o Bitcoin poderia até perder esse nível de suporte dos 61.600 dólares, né? Então, na minha visão, vai vir em linha com a expectativa, então isso não tende a mover muito o preço. O que pode mover o preço é a ata do FONC. A ata do FONC, para quem não sabe, é uma projeção, basicamente, do que os dirigentes fazem em relação à inflação, aos juros e potenciais cortes na taxa de juros. Então, ali a gente consegue ver uma projeção do que a gente pode esperar da política monetária, do que eles estão pensando a respeito da política monetária, né? Então, se a gente tiver essa ata do FONC com contexto negativo, daí a gente deve ver uma correção do Bitcoin aqui embaixo, tá? Outro catalisador para hoje é o pronunciamento do Jerome Powell às 15h30, né? Que pode ter um discurso, às vezes, um pouco mais agressivo, menos agressivo, enfim. Vamos ver aí como é que vai ficar o seu discurso no momento ali dessa declaração, né? Geralmente, independente do contexto do discurso, o preço faz um movimento de baixa e depois um movimento de alta. Então, na minha visão, a gente pode ver o seguinte, se lá perto do discurso, o preço do Bitcoin estiver aqui perto da resistência, ele pode fazer um rompimento falso aqui, depois voltar para dentro dessa região, formando o pavio, né? Fazer uma movimentação assim. Ou se o preço estiver perto desse nível de suporte como está agora, a gente pode ver o oposto. Podemos ver uma pressão vendedora com o preço vindo nesse suporte, para depois vir aqui na resistência rapidamente. Então, quer dizer, hoje é um dia que, na verdade eu falei sobre isso no início da semana, que era importantíssimo agora, essa semana, a gente trabalhar nas extremidades, né? Então, por exemplo, se você quer fazer uma posição compradora, se expor somente com o preço em forte correção, não com ele lateralizado como está aqui agora. Para fazer uma operação vendedor, um short, realizar lucro, você deve fazer isso com o preço depois de um movimento de alta, né? Então, nós temos aqui o Bitcoin, basicamente no meio do caminho para a resistência e do suporte mais importante ali, que é a região intermediária das três linhas, também está no meio do caminho, né? Então,
esse é o momento de não fazer muita coisa, é aguardar mesmo, não é um dia bom aqui para operações, né? Não é um dia de tendência clara e a gente pode ver pancadaria para os dois lados, ok? Ethereum não saiu do mesmo nível, ainda segue trabalhando nessa região dos 3.300 dólares, ponto de gatilho que eu monitorei aqui para vocês, né? No início da semana, essa primeira linha vermelha não conseguiu esse rompimento ainda, é esse rompimento que destrava um movimento dela mais forte até 3.537 aproximadamente, tá? E aí, a partir do rompimento dos 3.537 que a gente vê uma alta mais expressiva. Então, Ethereum também ali na lateralização, aguardando uma tomada de decisão do BTC. Galera, então vamos entrar agora numa análise das altcoins, né? Que vocês solicitaram aí. Lembrando que vocês podem comentar sempre quais altcoins vocês gostariam de uma análise. Aproveita que está comentando aí também, deixa aquele like e se inscreva no canal. E vocês comentaram bastante, gostei que vocês comentaram bastante análise, pedidos de análise. Não dá para trazer todos num vídeo só, então eu vou trazendo aí ao longo da semana de 2 em 2. Vou analisar tudo que vocês pediram, mas nesse contexto aqui dentro da medida do possível, beleza? Então, cara, Pendo, né? Pendo tem sido uma das decepções aí do mercado, né? Ela não caminhou positivamente nessa recuperação, perdeu um ponto importantíssimo, veja só, esse nível aqui, ó, que era um suporte, virou uma forte resistência, o preço rejeitou na semana passada o rompimento desse nível, que vai desde os 3,60 até os 4,26, né? E agora o preço está em um dos seus últimos suportes, que seria uma retração desse movimento aqui, ó. Então nós temos o seguinte aqui, ó, ele trabalhando na região de 0,68, galera. Se a Pendo não segurar aqui, ela pode vir nessa acumulação aqui, ó. Seria uma queda bem mais acentuada para Pendo, né? O que traria também uma excelente oportunidade para quem está de fora e conseguir se posicionar. Então a gente está falando de uma potencial queda de Pendo, especialmente o Bitcoin. For buscar os próximos níveis de suporte, né? A Pendo poderia cair entre 15% a 32% rumo a esses próximos suportes. Então, na minha visão, a Pendo não está interessante graficamente para quem está querendo formar posições nela no curto prazo, a não ser que você queira formar posições de médio e longo prazo, começar a comprar fracionado, né? Então, por exemplo, cara, ela tá aqui, ó, num suporte, né? Vale uma comprinha fracionada. Depois você compra mais nos próximos níveis, mas ciente, né, de que ela pode chegar a essa queda aí de mais de 30%, né? E ela tem claramente essa linha de tendência de baixa, destacada aí no gráfico com essa LTB, e enquanto ela não romper essa LTB, que tem confluência com as duas linhas vermelhas e esse topo aqui do dia 16 de julho, eu não espero uma movimentação de alta. Então, quer dizer, dentro desse contexto aqui, qualquer movimentação de alta da Pendo é apenas um respiro para mais quedas antes do preço vir nesses níveis de suportes. Então, para você que quer se posicionar, das duas, uma. Se você quer se posicionar visando um médio e longo prazo, compra fracionado nessas 3 linhas aqui, você vai ficar com um preço médio interessante. Se você está se preocupado com o curto prazo, você precisa esperar romper essa LTB aqui, ó, o preço romper, fazer pullback, e aí você vai se posicionar na formação de fundo do pullback para pegar essa reversão aqui, perfeito? Aí esse é o cenário, o segundo cenário para você que quer se posicionar em Pendo pensando no curto prazo, beleza? Então vamos de Rune agora. Olha só, vamos olhar ela sempre, galera, olhem para os ativos dessa forma aqui, ó, contexto de cima, floresta de cima, para que vocês possam visualizar a tendência, a movimentação como um todo, ok? Então, a Rune, né, a primeira coisa eu vou medir essa última correção que aconteceu. Ó, ela respeitou didaticamente a retração de 0,68, né? Então, você viu ali que a Pendo tá perdendo uma retração importante, enquanto a Rune tá mantendo, né, uma retração importante. Ela também está numa tendência de baixa no curto prazo, que é essa LTB aqui, que vem desde março. Na verdade, a gente já pode considerar como uma LTB de médio prazo aqui. Ela fez apenas respiros para depois ter a continuação do movimento vendedor, ok? Quando eu passo para o tempo gráfico diário, eu consigo visualizar que a Rune está também em um dos seus últimos suportes, que é a média de 21 períodos, ó. Esse ponto aqui, ele também foi apoio extremamente importante. Vou colocar aqui para vocês em amarelo. Olha só quantos testes aqui, né? Primeiro, já teve um teste agora, dia 24, e esse nível foi resistência. Antes disso, ele tinha sido apoio lá em abril, foi apoio também em março, né? Então, quer dizer, é uma região historicamente muito importante. Se a Rune perder isso daqui, primeiro que ela vai fazer a retração desse movimento antes de ir lá na outra retração. Então, a gente tem apoio nela. Próximo suporte seria 382. Não é muito relevante 382, tá? Mas aí tem 0,5 também.
e 0,68. Então quer dizer, olha, a Rune tem 4 níveis de suportes importantes destacados aí no gráfico com as linhas brancas. Enquanto ela não romper essa LTB, romper a resistência aqui, galera, essa região de resistência que eu vou marcar aqui para vocês, e eu ficaria de fora. E o mesmo viés que eu mencionei da Pendle serve para a Rune. Pensando no curto prazo, tem que aguardar a reversão na tendência. Pensando em médio e longo prazo, compra fracionadas no suporte destacado com as linhas brancas no gráfico, beleza? Então, turma, Bitcoin lateralizado, aguardando a decisão de juros, declaração do FONC. Saibam que a gente pode ver movimentações rápidas para cima e depois o preço devolvendo, ou o inverso, movimentações rápidas para baixo e o preço voltando aqui. Então, se você quer se posicionar hoje, o que eu não aconselho, se posicione nas extremidades, depois de forte processo de correções ou fortes movimentos de alta, beleza? Então, qualquer dúvida sobre essa análise, basta comentar aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo. Uma excelente quarta-feira a todos.